leitura da palavra, inclusive as últimas duas, e já adoramos ao Senhor com canções. Nós já nos derramamos diante dele, confessando as nossas falhas. Fizemos isto porque nós entendemos que ele é o Deus da nossa vida. Ele é o Senhor que governa todo o nosso coração, toda a nossa vida e todo o nosso ser. Nós estamos diante do Senhor, entendendo assim, somos chamados para adorá-lo e exaltá-lo. Viemos aqui para isso. Há algo que nos motiva mais, e já foi falado várias vezes, que são os 114 anos. Nós estamos fechando um ciclo na história dessa igreja. 365 dias que nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Concordam comigo? Podemos dizer juntos? Até aqui? Amém? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nosso tema dessa semana, dessa conferência, desse final de semana de aniversário, está definido em Marcos 4, 26 a 29, que já foi bem exposto na sexta e no sábado, sexta pelo reverendo Erasmo, ontem pelo reverendo Gedaías, né? Semeando, crescendo e frutificando. Vamos juntos? Semeando, crescendo e frutificando. Hoje pela manhã, nós tivemos um testemunho belíssimo do que é ser igreja. Quando, pela pública profissão de fé e o batismo, irmãos que começaram a caminhar conosco, se aliançaram publicamente com esta comunidade, mas acima de tudo, reafirmaram a sua aliança com Deus. Hoje eu recebi uma mensagem de um dos irmãos, gratos, né? E não fui eu. Quem fez o que aconteceu hoje pela manhã foi o Senhor, porque é assim que Ele trabalha. Deus que nos elege, nos escolhe e nos une. Pastor Tadeu trouxe uma palavra, né, o reverendo Tadeu, fantástica, né, incisiva, no compromisso que cada um de nós temos. Não é só festa, tem as dores e as dificuldades, mas o desafio é continuar na caminhada, né, não parar até que cheguemos em Sião. Louvado seja Deus. Eu quero, nesta noite, né, no tempo que me for possível, trabalhar com os irmãos a palavra, mas também apontar para uma perspectiva de futuro, aquilo que o Senhor tem falado ao coração destes homens. Laércio não está aqui, né? Eu gostaria muito de tê-lo em alguma cadeira aqui, né? Por favor, irmão. Homens e mulher. Nereida estava sentada ali, eu fiz questão de trazê-la para cá, porque o conselho da igreja, buscando ao Senhor, tem sido instruído, tem sido desafiado, e tem experimentado no Senhor direção, né? Nós tivemos um tempo na nossa caminhada em que nós perguntávamos se não estávamos sem rumo, e o Senhor foi nos respondendo, e Ele tem nos apontado o caminho. Nós temos visto o Senhor fazer essa comunidade florescer, apesar de nós, conosco e através de nós. A Ele toda a honra e toda a glória. Ao abrir a palavra, eu faço hoje alinhado com tudo que a gente vem refletindo. Quem lembra da pregação no Salmo 1, que está aqui, quando eu preguei sobre o Salmo 1? Alguém está aqui? Depois, nós fomos para um outro texto, né, em Jó, lembram? Quem lembra da pregação em Jó? Né? Trabalhamos, e sempre o cerne era uma árvore. A árvore como símbolo daquilo que Deus nos chama e projeta em nós. A última mensagem foi essa, carvalhos de justiça, no capítulo 61 de Isaías. E eu quero recomeçar daqui. E eu não vou ler o texto com os irmãos nesse momento, integral. Nós vamos ler na sequência, porque eu só vou fazer uma pequena revisão e ponturar algumas coisas que eu acho que são fundamentais para nós. Quando nós olhamos para o texto de Isaías, capítulo 61, nós nos deparamos, Robson, né, os homens estão escondendo ali, nós nos deparamos, irmãos e irmãs, com um dos cânticos do servo sofredor, servo do Senhor. Lá no capítulo 40 começa esses cânticos,
no livro de Isaías, falando de que o servo do Senhor faria uma obra maravilhosa, mas esta obra teria um custo. No capítulo 53, quem está aqui já leu 53 de Isaías? Você precisa ler, você que não leu precisa ler. Fala do sacrifício do servo, de que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele carregou sobre si as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse capítulo 61, ele fala de uma outra coisa. Ele fala de um momento em que este servo, ungido pelo Espírito de Deus, agindo no meio do povo de Deus, opera algo extraordinário. E eu entendo que este operar é o que nos faz ser igreja. Este servo sofredor, Jesus adota ele como a sua própria pessoa. Lá em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 18, ele diz assim: hoje se cumpriu estas escrituras, dizendo que ele era este servo, ungido de Deus, ungido com o Espírito, separado por Deus, para um propósito extraordinário. Isaías nos mostra, desligado não anda, né? Isaías nos mostra, de forma especial, o que esse servo fez por nós, porque o Senhor Jesus, como este servo, ele operou resgatando-nos. Você pode ler comigo? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade, irmãos e irmãs. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele faz algo extraordinário, ele resgata-nos do poder das trevas, e ao resgatar-nos, ele nos dá a oportunidade da comunhão com o Deus vivo. Antes nós que éramos inimigos, agora podemos ser reconciliados com Deus. Nós que estávamos numa rota de distanciamento e que nos levaria à morte, agora podemos ir em direção do Senhor e chamá-lo de Abba, Pai. Nós que temos o nosso coração, ou seja, a nossa alma marcada pelo pecado, ou seja, a nossa vontade, as nossas emoções e os nossos pensamentos, segundo diz Efésios 2, sendo corrompidos pelo pecado e seguindo o curso deste mundo, agora é liberta, está pronta para ser oferecida como sacrifício vivo no altar de Deus, como um testemunho de louvor e glória. Algumas pessoas sofreram e padeceram nas mãos do diabo, mas foram libertas. Algumas pessoas sentiam-se oprimidas debaixo de um poder terrível do pecado, mas foram libertas, foram resgatadas pelo Senhor, mas foram também justificadas pelo Senhor. Quando Isaías diz, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, nos aponta para uma ação do Senhor Jesus, que fez com que nenhuma condenação mais pesasse sobre aqueles que fizeram aliança com Cristo Jesus. Aqueles que não vivem mais segundo esse mundo, segundo a carne, mas vivem pelo Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ungiu. E aí, o escrito da dívida que era contra nós foi rasgado. A vocês, irmãos, que hoje fizeram pública a profissão de fé e batismo, lembrem-se disso. O escrito da dívida foi rasgado. O diabo pode até lembrar você dos seus pecados, mas nunca se esqueça, você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, por isso você é justificado. E tem uma coisa, você pode amar Deus com mais intensidade, você pode se consagrar dia após dia com mais intensidade, mas você não pode se fazer mais justo do que o sangue de Jesus fez por você. Não há obra nenhuma que você possa fazer, pelo maior valor monetário que você depositar no gasofilácio, pela maior obra de beneficência que você fizer, pelo maior rito religioso de jejum, de oração,
nada disso te justifica. Você pode ler milhares de vezes a Bíblia, nada disso te justifica, pode te ajudar. O que te justifica é o perdão conquistado na cruz do Calvário. Mas também o servo do Senhor operou em nós de forma renovadora. Pode ler comigo? E a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de planto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Quantos experimentam a paz que excede todo o seu entendimento no seu coração? É tremendo isso. Não é porque você não tenha problema, não. Mas a angústia da culpa, a angústia da opressão do pecado, o desespero de não ter perspectiva para o futuro, de pensar que quando a vida aqui acabar, está tudo acabado. Isso abandonou-nos no dia em que eu aceitei o meu Jesus. Não é assim que diz a canção? Desde o dia em que eu aceitei o meu Jesus, a minha vida logo se modificou. Hoje eu tenho paz. Encontrei amor. E hoje eu vivo, não tenho mais temor, eu vivo a cantar. Por quê? Porque Jesus opera em nós algo renovador. Se a tristeza, o luto das perdas, o luto, né? A humilhação da vergonha do pecado, em algum momento nos prendia, nos fazia nos acharmos inaceitáveis perante Deus, sem a possibilidade da graça, é em Cristo Jesus nós fomos alcançados, em Cristo Jesus nós fomos restaurados, justificados e renovados. O salmista no Salmo 40 diz que o Senhor nos tira de um poço de lama e perdição e nos firma os pés em uma rocha e nos põe nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Mas o profeta nos fala mais, ele fala de algo transformador. O Espírito do Senhor sobre nós nos faz tudo o que fez, a fim de que se chamem carvalho de justiça plantados pelo Senhor. Vocês lembram da primeira mensagem do primeiro slide? As dificuldades e as tempestades para os carvalhos não são barreiras, são possibilidades. Dia após dia, o trabalhar do Senhor na minha e na sua vida tem nos aberto a possibilidade de dizer ao mundo, e quando eu digo ao mundo, eu não estou falando à terra, às construções, eu estou falando aos homens poderosos e ricos, aos homens intelectuais, aos homens que confiam em si mesmo. Quando eu estou falando homens, eu estou falando genérico. Às pessoas que acham que elas não precisam de mais nada ou mais ninguém, mas que quando elas estão em crise, algumas procuram o suicídio, outras os vícios, e outras ficam sem chão. Se você quer ver isso, abra lá no Salmo 73, o salmista diz que estas pessoas que são chamadas pela Bíblia de ímpios, eles vivem em lugares escorregadios, apesar de serem gordos, nédios, né, parece que a vida é só uma celebração. Quando a tempestade, a crise se abate sobre eles, eles entram numa crise tão grande, porque eles não têm aonde agarrar. Mas eu e você, o meu e o seu socorro está em quem? Que fez céus e a terra. Não é isso que diz o salmista? Eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro, o seu socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí as pessoas perguntam para nós, por que a gente continua? Por que a gente não desiste? Por que a gente perdoa? Pastor Tadeu hoje de manhã disse que caminhar na comunidade não é fácil, que tem hora, né, que aquele que nos atinge, aqueles que nos humilham, aqueles que falham conosco, caminhar com eles não é fácil. Mas por que a gente continua fazendo isso? Porque Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho, que morreu na cruz em nosso lugar, que nos redime, que nos liberta
da escravidão, da mágoa, do ressentimento, da amargura, de tudo isso que nos puxa e nos destrói para baixo. Sabe aquela coisa que disfunciona, que faz com que a gente, tendo capacidade, muitas vezes não consiga avançar, entrar na Sião celestial, ou seja, experimentar a melhor vida abençoada que Deus tem para nós? O Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos capacita, 2 Coríntios 3,18, e de glória em glória, repito, e de glória em glória, nos transforma na perfeita imagem de Cristo Jesus, e nos faz mais que vencedores. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 8, no final, ele diz assim: e eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principados, nem potestade, nem coisa do presente, nem qualquer do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E antes desta expressão ele diz: e em todas estas coisas, quais? Tribulações, perigo, nudez, espada, somos mais que vencedores. Quem aqui crê que em Jesus é mais que vencedor? Quem crê nisso? Não é pelo que você é, não é pela careca bonita do pastor, né? Não é pela inteligência de um ou de outro, mas é pela graça que nos salvou. E aí nós somos feitos carvalhos de justiça, que os ventos fortes das tempestades da vida, que as crises, que as sequidões, que tudo o quanto tribulação que venha nos abater, não nos destruirá, porque o nosso Deus caminha conosco, o Altíssimo é o nosso esconderijo, porque nós temos aliança com Ele, Ele nos amou, Ele nos guarda, Ele dá ordem aos seus anjos para nos proteger, mas tudo isso Ele faz, é para que Ele seja glorificado, amém? Agora veja só, Ele não faz isso para que a gente se reúna domingo após domingo neste lugar, e reunidos domingo após domingo neste lugar, nós possamos dizer assim: olha, Deus fez maravilhas na minha vida, Evaldo, Deus fez maravilha na minha vida, deixa eu te contar, e só para nós aqui, Ele fez isso para que nós trabalhássemos em prol da implantação do seu reino na terra, e Jesus morreu e ressuscitou para que o reino de Deus fosse lançado e anunciado. Ele veio anunciando o reino, lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, quando João Batista é preso, vem Jesus e começa a dizer: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que há esperança, de que há uma nova vida, de que há um novo estilo de vida que Deus inaugurou com a vinda, com o nascimento de Jesus, com a morte e ressurreição de Jesus, e que Jesus hoje está na destra do Pai intercedendo por nós, para que esse estilo de vida seja real para cada um de nós, não uma coisa que a gente se reúne e dramatiza domingo após domingo, e depois vai segunda após até sexta ou sábado, viver de maneira miserável, não, porque isso é viver um fanatismo religioso, uma falsidade. Eu estou falando de algo que o Senhor faz, que transforma a vida de pessoas, e que faz com que as pessoas vivam como novas criaturas, na presença de Deus, e possa dizer a quem pedir a razão da esperança que há no seu coração. Pare agora um minuto e pense, quantas pessoas que não estão aqui, que precisam saber disso? Quantos aqui conhecem pelo menos uma pessoa que precisa entender isso e experimentar isso na sua vida? Eu conheço. O Senhor te chama e me chama a sermos agentes de restauração. Fomos restaurados e precisamos ser agentes de restauração. Fomos libertos, fomos curados, fomos justificados. E agora o Senhor diz que esses que experimentaram isso, vão fazer o quê? Vocês podem me ajudar? Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Ou seja, o Senhor te chama e me chama para sermos edificadores dele para os lugares assolados. Na profecia de Isaías, Isaías estava pensando, irmãos e irmãs, nas cidades, nos muros de Jerusalém e das cidades vizinhas, da Judeia, que foi destruída pelo Império Babilônico.
estava pensando nos palácios, estava pensando nas casas. Mas quando o Senhor Jesus vem, e Ele fala do reino espiritual, Ele está falando de vidas. E aí eu poderia enumerar muitas para você lembrar. Lembra da mulher hemorroísa? Diga para mim, que a vida dela não foi reedificada. Lembra da mulher samaritana? 5 já tiveste e o que tem? Não é seu. A vida dela não foi edificada? A vida dela não foi restaurada? O Senhor nos chama para sermos restauradores dos lugares outrora destruídos. Vidas que não conseguem recomeçar. Eu não preciso falar das pessoas que estão saindo libertas de pedrinha, depois de cumprirem prisões, anos de prisão. De pessoas que estão saindo de casas de recuperação, depois de anos de vício, e agora estão tentando recomeçar a vida, porque para esses é muito difícil, mas para eles também há essa esperança. Eu estou falando do teu companheiro de trabalho, eu estou falando da tua vizinha, da pessoa que faz academia com você, daquele que estuda com você, daquele que você senta para conversar vez por outra, e ele diz que o casamento está indo para falência, que ele diz que não consegue resolver os problemas com os seus filhos, que ele diz ou ela diz que já não consegue mais administrar a sua vida, está devendo para todos os lados. E eu digo, o Senhor te chamou, o Senhor me chamou, o Senhor tem chamado a igreja para entrar na vida destas pessoas e começar um projeto de restauração. E ele começa de dentro para fora. O Dr. Larry Crabb, ele escreveu um livro chamado com esse tema, de dentro para fora. E ele diz que aquelas pessoas que ouvem o Evangelho e decidem negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, começa uma revolução lá no seu interior, e que vai se expandir, e vai chegar nas pessoas da sua convivência familiar, e vai alcançar a sua vizinhança, e alcança o mundo. Eu creio que nós somos agentes de restauração do Senhor, somos chamados para isso, e o Senhor já nos capacitou do mesmo jeito que Ele capacitou o Senhor Jesus. Somos chamados para sermos renovadores do Senhor para as cidades arruinadas. Sabe o que é ser um renovador? Renovar. Fazer novo de novo. Diga comigo. Fazer novo de novo. Pergunta para a pessoa ao teu lado se ela sabe fazer as coisas novas de novo. Sabe? O Sérgio, eu sei que ele sabe pegar os materiais lá, ele lixa, ele limpa, pinta. Tem outros que têm essas habilidades. O Edmilson não gosta de fazer novo de novo, não. Ele gosta de construir coisas novas. Gente, olhem para mim. Deus é especialista em fazer novo de novo. A gente recebe uma vida maravilhosa de Deus. A gente nasce com todo o potencial. O Criador nos deu inteligência, o Criador nos deu emoções, o Criador nos deu percepções. Aí, ou seja pela sociedade, no meio da família, seja pelas vivências, seja pelas escolhas, as leituras, nós somos expostos. Uma criança, quando chega à adolescência, é exposta a mais de 1000 cenas de violência, e aí assim por diante. Tudo isso, sabe o que faz nas nossas vidas? Vai destruindo, vai roubando de nós a inocência, vai roubando de nós a esperança, vai roubando de nós a pureza, ou tantas outras coisas, além do que o pecado já fez. E aí um dia, essa pessoa ouve uma música do Evangelho, as novas do Evangelho, ouve o testemunho de uma pessoa que experimentou o que é ser novo de novo, entra numa igreja e ouve a proclamação da palavra, e sabe o que acontece com ela? Ela decide experimentar, e o Senhor começa a fazer novo de novo na sua vida. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas
passaram, e eis renovadores. Se você olhar um pouquinho mais em 2 Coríntios, versículo 18, ele diz assim: e tudo isso provém de Deus, que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e nos deu, irmãos, queridos, a palavra da mas não somente a palavra, o ministério da reconciliação. E o ministério da reconciliação implica em ser agentes de Deus para fazer novo de novo todas as coisas. Mas o Senhor quer que a gente faça isso como ministros deles. Você pode me ajudar com esse texto? Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros virão e os vossos lavadores e os vossos vinhateiros. Ok. Para Israel, havia sempre uma esperança. Os israelitas tinham um sonho muito grande de que as pessoas dos outros povos reconhecessem neles os homens e mulheres de Deus, e aí eles viessem de longe e dissessem: o que é que vocês querem que a gente faça para nós? Israel tinha sempre uma perspectiva de que as nações seriam servas deles. Isaías está dizendo aqui que de alguma maneira isso aconteceria. Eu quero tomar essa perspectiva para falar do seguinte: Deus é o nosso provedor. Quantos creem que Deus é o nosso provedor aqui? De tudo. Você trabalha, Ele te deu trabalho, você trabalha por isso, mas o provedor maior é o Senhor. Nós estamos aprendendo isso cada vez mais e aperfeiçoando nessa visão. O Senhor colocará pessoas na sua vida para te dar emprego, te dar condições. O Senhor colocará oportunidades através de pessoa para você se instruir, para você ser discipulado. Pessoas como um cônjuge, eu estou olhando para minha esposa, para cuidar de você. Uma família para você se integrar. E muitas vezes, no meu caso, né, e dela, virão de longe, né? É isso. O Senhor cuidando, fazendo as coisas. Mas para que eu e você tenhamos um foco, viver para a glória dEle e sermos instrumentos deles. Nesse caso, nesse texto, os nossos pensamentos voltam agora para a função espiritual de todos os que foram alcançados pela ação messiânica de Jesus. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículos 8 a 10, o apóstolo Pedro diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio, nação santa, povo escolhido por Deus, chamado das trevas para a luz, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. A mente falhou aqui agora, mas a essência do texto é esse. E na linha da definição do novo Israel de Deus é: vós sois sacerdócios reais. Uma das, olha ali no nosso banner, nós temos os 5 solas da reforma: somente Cristo, somente a fé, somente a Bíblia, somente a graça e somente a Deus a glória. Mas uma das coisas caras da reforma, e a reforma, nesse ano nós estamos completando 500 anos da reforma protestante, é o sacerdócio universal de todos os crentes. O que esse palavrão quer significar? Esse palavrão diz que eu e você, Terezinha está bem aqui na minha frente, nós somos chamados para sermos sacerdotes de Deus, chamados para ministrar na presença de Deus, chamados para sermos instrumentos de Deus. Enquanto Teresa ora pela minha vida, ou ora pela vida de Gleice, ou ora pela vida de pessoas que ela não conhece, mas que alguém deu um nome para que ela ore, e ela começa a orar, pedindo que Deus se revele a essa pessoa, que Deus toque na vida dela. Quando Concita, olhando para o bairro na qual ela vive, ela ora pelos seus vizinhos, ela está exercendo o papel do quê? Sacerdote. Aqueles que vão até Deus em favor das pessoas, e que depois, na mesma dimensão, estando na presença de Deus, vão às pessoas, apresentando o plano de Deus para a vida delas. O Senhor nos chama assim. Olha o que diz o versículo 6: mas vós sereis chamados sacerdotes do Deus Altíssimo. Olhe para mim. Quem aqui tem aliança com Jesus e tem certeza disso?
O Senhor te chamou para exercer uma função sacerdotal. Reverendo Tadeu, nós fomos ordenados para o ministério da palavra, do sacramento. Privativamente na nossa igreja, só nós podemos ministrar os sacramentos. E nós temos a responsabilidade de cuidar da ensinança da igreja. Mas orar pelas pessoas não é função só nossa. Evangelizar as pessoas não é função só nossa. Visitar e consolar as pessoas não é função só nossa. Servir as pessoas não é função só nossa. Todos nós somos chamados para sermos um povo sacerdotal. Os cristãos, nascidos de novo, precisam pôr a mão no arado, precisam despir-se das suas vestes talares, cingir toalhas e se dispor a lavar os pés de quem precisa da ministração sacerdotal de Deus. De quem precisa de libertação, quem precisa de cura, quem precisa de transformação, quem precisa experimentar o que nós experimentamos do Senhor. Somos chamados para o ministério sacerdotal. Somos chamados para ministrar diante do Senhor. E aqui, está tranquilo, me dê. O Senhor manda. E aqui, irmãos e irmãs, tem algo tremendo. Sabe quem eram os ministros do Senhor? Os levitas. A gente pensa no levita, na nossa geração, quando fala de levita, pensa que quem canta. A gente fala, o Ivo é levita, o Robson é levita, o Laércio é levita, a Priscila é levita, a André é levita. Não, os levitas tinham a responsabilidade de carregar a arca, de cuidar do arraial, de preparar o sacrifício diante de Deus. Essa era a função dos levitas. Eles guardavam a presença de Deus representada na arca. Eles preparavam o sacrifício. Olhe para mim. Romanos capítulo 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto racional. Nós apresentamos. Você se apresenta todo dia e diz: Deus, eis-me aqui, seja feita a tua vontade? Se não, você deve fazer isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa fundamental. Você pode ser instrumento de Deus. Lícia, né? Cada um de nós podemos ser instrumentos de Deus, levando as pessoas até o altar, a presença de Deus, preparando elas para receber a palavra de Deus no coração, ministrar a Deus diante dela, testemunhar para ela. Você e eu somos sacerdotes e ministros do nosso Deus. Sabe, irmãos, se você escolher viver dessa maneira, dia após dia você terá muito o que testemunhar. Como ministro do Senhor, você vai experimentar honra, exultação e alegria da parte do Senhor. Abra sua Bíblia, ou leia comigo. Em lugar da vossa vergonha tereis, em lugar da afronta, por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e sereis perpétua alegria. Deixa eu te dizer, eu estou concluindo essa parte da palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, eu pedi 2 horas, vocês me deram, então nós vamos embora. Não, brincadeira, irmãos, calma, ninguém se levante, a gente já está, mas eu quero que você preste atenção nisso. Sabe quem recebia dupla honra em Israel? Está lá no livro de Números. Era o primogênito. Na lei de Israel estava assim: se um homem tiver 2 mulheres, naquela época podia até 4. Se um homem tiver 2 esposas, a amada e a não amada, tinha isso também. Se a gente pegar a história de Jacó, tinha isso, não tinha? Lia e Raquel. Ele amava Lia? Não, ele amava Raquel. O pai de Lia que deu Lia para ele, né? E ele honrou o casamento. Tiveram filhos, etc. Mas ele tinha mais. As servas da Raquel e as servas da Lia. A lei diz assim: se um homem tiver 2 mulheres, era o casal, e o filho mais velho for da não amada, ele não pode dar a dupla honra, pegar a porção do primogênito e dar para o filho da amada.
ele tem que honrar quem é primogênito. Na terra de Israel e na linha do princípio do Senhor, e aqui eu não estou falando para homem nenhum ter duas mulheres, isso é bigamia, é contra a lei e é contra o princípio do Senhor. O Senhor hoje, no Novo Testamento, né, a Bíblia diz que o marido tem que honrar o leito, né, sem mácula. Então eu não estou falando sobre bigamia, poligamia aqui não. Eu estou falando só pegando um princípio da lei antiga e trazendo o que é um princípio fundamental para mim e para você nesta noite. O primogênito, ele tinha que receber uma porção dobrada de tudo que o pai tinha. Ele dividia entre todos e ele receberia a porção dobrada. Era uma forma dele ser honrado, porque ele seria o que lideraria a casa do seu pai, quando o seu pai fosse. Toda e qualquer questão na casa do pai era ele que ouviria. Sabe o que Isaías está falando aqui? Ele está falando que cada israelita, e aí eu quero que você traga para cada cristão, diante do Senhor, é olhado e honrado pelo Senhor, como se fosse primogênito dele. Pastor Samuel, o que é isso? Quer ver? Romanos 8, diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou de entre os mortos, vocês são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que é co-herdeiro? É herdeiro junto, na mesma proporção. Quem é o filho primogênito ou unigênito de Deus? A mesma honra que o Senhor Deus tem prazer em dar ao seu Filho Jesus, Ele tem prazer em dar àqueles que têm aliança com Ele. Por isso que eu e você podemos entrar no nosso lugar de oração e dizer, Abba, e Jesus nos ensinou isso. Por isso nós podemos ter confiança que Deus vai cuidar de nós. Eu gosto muito de dizer o seguinte, sabe por que Jesus lá no Getsêmani disse assim, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade? Provavelmente nós insistiríamos, Pai, o Senhor sabe que eu sou fraco, Pai, o Senhor sabe. Jesus sabia o Pai que tinha, o Pai que o amava, o Pai que o honrava, e que mesmo que para cumprir o propósito do Pai, viessem dores, lutas e aflições, o Pai não o deixaria na vergonha, tanto que a palavra de Gênesis e Apocalipse diz que não deixaria o seu filho na vergonha, o seu justo na humilhação. E a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, que Deus deu-lhe um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é. O Senhor quer fazer isso conosco, não nos fazer senhores, mas reis e sacerdotes, cabeça não cauda. O Senhor quer mostrar a sua glória, através da minha e da sua vida. Quantos entenderam o que eu expus hoje? Se ficou claro para você, diga para mim, ficou claro, amém? Quem é você para Deus? Liberto, redimido, restaurado, transformado, justificado, feito ministro do Senhor, né? Chamados para um ministério como sacerdote do Senhor, restaurador de brechas, restaurador de vidas, resgatador, instrumento dos Deus vivo. E agora me permita que o que eu vou falar aqui, eu não estou fazendo descrição dos nossos visitantes, a cada um dos nossos visitantes a minha alegria, a minha gratidão pela sua presença, mas eu queria que os membros da primeira igreja, batizados e professos, levantassem a sua mão. Todos os que estão aqui devem ouvir essa mensagem, essa parte da mensagem. Mas você que é membro da igreja, eu quero que você fique bem atento, porque nós vamos nos levantar já já, e nós vamos orar ao Senhor, e dizermos como Isaías disse no capítulo 6, eis-me aqui, envia-me a mim. Então preste bastante atenção. O Senhor nosso Deus tem nos dado entendimento do que é ser a igreja dele.
Cadê a Luciana? Está bem ali. Eu não sei se ela vai corroborar e me ajudar com mais esclarecimento. Quando eu estava em Foz do Iguaçu, uma das líderes de ETED dizia sempre assim: na Jocum nós temos um entendimento, que quando a palavra é pregada para alguém, essa pessoa recebeu luz. E uma vez que ela recebeu luz, ela tem responsabilidade com a palavra que ela recebeu. É isso? Não estou falando então demais. Ou seja, você pode rejeitar, e é uma escolha sua, ou você pode dizer: eu entendi, é comigo, e eu assumo o compromisso. Com o entendimento que Deus tem nos dado para ser igreja, o Senhor tem nos guiado para a cidade de São Luís, e eu creio que para o Maranhão e para muitos outros lugares. Mas muitas vezes nos falta engajamento e entendimento. Bom, nos últimos anos, Deus moveu a primeira igreja, mesmo antes de eu estar aqui, 2006, Edmilson, foi isso? Deus inquietou a liderança da igreja, e a igreja começou um trabalho na direção de um planejamento estratégico, oração. Eu não sei quantos participaram, eu sei que o Robson, alguns irmãos que estão aqui participaram. Alguém participou daquela reunião, abril de 2006? Solange, olha aí, ó, tem mãos erguidas, sabem do que eu estou falando. De lá saíram algumas diretrizes, inclusive o que nós temos como missão e visão. O que dirige? Se você pegar o seu boletim, tem um quadradinho onde está definido no boletim a missão e a visão da igreja. Naquele momento, a gente entendia que, a igreja entendia que precisava dessas diretrizes. Antes, deixa eu só recuar um pouquinho. Quando a gente abre a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, independente do Brasil, no artigo 3, está escrito que a igreja tem por fim. Isto foi pego, está no nosso estatuto. No estatuto eu já não lembro o artigo, se alguém lembrar, me diga. A finalidade, o alvo principal desta igreja é cultuar e glorificar a Deus, proclamar o Evangelho de Cristo, promover o reino de Deus, promover o ensino e a prática das Escrituras, promover o aperfeiçoamento da vida cristã e promover o aperfeiçoamento da condição humana. Se tem algo que a igreja persegue em obediência e iluminada pela palavra de Deus, é isso. Não esta igreja, mas as igrejas presbiterianas independentes, umas mais por entendimento, outras menos, mas o alvo é esse. A primeira igreja adotou isso como fundamental para a nossa caminhada. Alguns entendem, outros não, mas isso tem que dirigir-nos. E daí, a nossa missão fica muito mais clara. Vamos ler junto a missão da igreja? Glorificar a Deus na proclamação, serviço e testemunho do Evangelho a toda criatura. Percebe como está alinhada com o propósito do ser Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que também completou 114 anos. Essa definição de missão foi aprovada em 20 de maio de 2006 e foi ratificada, melhor dizendo, em 29 de abril de 2014. Aí vem a visão. 2017, né? Eu estou com 114, perdoe-me. Se a gente for entender isso da melhor maneira possível, ele fica